Muito bem, momento conversa de fé, estamos juntos, né? E vamos bater um papo hoje com o pastor Paulo Figueirão. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pastor Isaías? É uma alegria estarmos aqui, né? Nesta conversa aí, né? E um abraço a todos os nossos queridos ouvintes nessa manhã, né? Ouvintes, nossos internautas também. Internautas também, Isso aqui vai né? para o YouTube, Vai. isso aqui vai longe. Vai Paulo longe. Figueirão, hoje casado, dona Eurica, 2 filhas, genro, netinho, né? Quanto tempo está casado? Eu casei em 1987, pastor. 87? 30 aí? 30 e, olha, bastante tempo, 36 anos. 36 anos. Tu estás com 60? 61, até março. 61. Netinha? Netinha, 1 ano e 4 meses. Que legal, legal demais. Paulo, questão do louvor. O livro de Salmos todo ele aborda a questão do louvor. Tá? O último versículo do livro de Salmos é: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Né? E aí, mas tu te criou no meio evangélico. Quando tu nasceu, teu pai já era cristão. O pai, que é o nosso pai, Isso. se converteu nos anos 57, se batizou em outubro de 57. Verdade. E tu nasceu em 60 e... Dois. Um foi o Júlio. Um foi o Júlio. Então, assim, ó, tu nasceste em 62. Tu nasceste 5 anos depois que o pai havia se convertido. O pai já estava ali trabalhando, estava como presbítero de uma denominação, o pai era evangelista, né? E tu começou a ver desde pequeno o louvor, as coisas acontecerem na área do louvor. E tu fosse despertado por louvor. Eu tenho a imagem de ti. Que idade tu começaste a cantar, te lembra? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Duelo, tu e o Júlio. Era um duelo na época. Na época era um duelo. Tu e o Júlio, mas tu não tocava nenhum instrumento. Não. Nós começamos a aprender, eu com 9 e o Júlio com 10. Com 10. É. Na verdade, eu comecei junto com vocês a tocar violão. Mas Isso mesmo. Aí eu fui pra bateria. Foi pra bateria. Fui pra bateria. Mas, Paulo, assim, ó, cantaste dos 5 aos 9, sem tocar nenhum instrumento, aí tu começou a tocar violão. Violão. Aí nós começamos a aprender violão, eu e o Júlio, e começamos aonde o pai ia pregar, lembra? Ele nos levava, a gente cantava e tocava junto. Tocava junto. É. E depois, na nossa adolescência, o pastor João de Souza nos abraçou e nos botou para tocar na congregação. Na congregação. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Tu tens uma guitarra, Tenho. né, que tu ganhou do pai quando tu tinha 10 anos. 10, 11 anos, 10, verdade. 11 anos. É. Então essa guitarra tem 50 anos. Tem 50 anos. É uma Janine, modelo Rickenbacker, Rickenbacker. igual aquela que o Paul McCartney usava nos Beatles. Isso mesmo. Olha só. E interessante, né, Paulo? A Janine copiou a marca americana Rickenbacker e fez o modelo igual. Né? Muito legal, muito bacana. Essa guitarra, eu acho ela muito legal. Isso. É uma guitarrinha azul. Uma guitarra azul. Uma guitarrinha azul. Paulo, começou a tocar, começaste a cantar, né? Mas daí, quando criança, se canta. Esse é um ponto interessante. Quando tu é criança, tu vai cantando. Ia cantar, tocava violão, cantando. Começa a entrar a adolescência e a juventude, aí tu começou a ter uma compreensão do que é o louvor e do que é a adoração. Do que é Como é que foi isso aí? É interessante. A né? graça daí, né? Porque é verdade. o talento, tu nasceu com ele. Sim. Vamos lá. A voz, tu nasceu com a voz, com um timbre de voz. Foi. Né? Cantava no colégio, começou a cantar em tudo que é lugar. Tá? Isso. Mas aí com 13, 14, que idade tu começou a entender o propósito da adoração e do louvor? O entendimento começou a vir no congregar, né? Quando nós começamos a ter o congregar na adolescência, não que não tínhamos antes, mas esse congregar que eu estou falando aí, era ali na Zona Norte, né? E começou a ministrar o louvor junto. E começamos a ministrar o louvor junto, e ali começamos a entender, então, a questão do louvor congregacional, do nosso louvor e o que era isso para Deus. Mas também tu pegaste um tempo, tá? Termina, depois eu quero te fazer uma pergunta. Isso, aí começamos a entender, né, que ministrar a Deus, ministrar aos irmãos, e aí fomos crescendo nisso, né? Foi essa onda de movimento carismático no mundo Exatamente. que teve na Argentina, que teve no Brasil, aonde
começou a haver a transição do hino, do cântico especial, para o louvor e adoração congregacional. E tu entrou exatamente nisso. E isso foi algo assim marcante. Tu falou uma coisa que realmente nós começamos a entender essa questão de deixar Nos anos de ser 70. um cântico espiritual, mas se eu dar um cântico congregacional, né, um cântico individual ou um solo, né, alguma coisa assim, para um cântico congregacional. E aí o pai nos levou naqueles congressos da Argentina. E aquilo ali nos mostrou um modelo novo de adoração, de louvor, né? Foi uma época, um atuar no mundo todo. No mundo todo. De adoração, de louvor. Nos anos 70. Nos anos 70. E aí começa a se buscar Deus para adorar e louvar. Os primeiros cânticos se chamavam corinhos. Os corinhos. Os corinhos dos anos 70, no final dos anos 60. Mas depois já saiu a palavra corinho, porque corinho é estrofe, né? É isso. Principal, o coro. O coro, Então o pessoal dizia, não, é só o coro que se canta, não tem estrofe. Eram canções pequenas, sem tantas estrofes, né? Exatamente. Então aí começou esses cânticos novos, né? Com fundamento bíblico. Com bastante fundamento bíblico. E aí começou a se cantar muito livro de Salmos, né? Só que uma coisa interessante, né? Tu vais entender e concordar com isso, que aqueles hinos antigos marcaram nossas vidas e marcam até o dia de hoje, né? Não dá para desprezar o que já aconteceu antes e nem o que Deus está dando agora, né? Não, os cânticos do cantor cristão, da harpa. Tem muito hino, por exemplo, Então Minha Alma, Grandioso És Tu, e outros, por exemplo, Alvo Mais Que a Neve, até hoje se canta na ceia. Rude Cruz. Foi na Cruz. Tu gravaste, né? Sim, temos dois tu gravou tudo hinos isso. clássicos. Temos. 2, 3 hinos clássicos. Tá ali no computador. Que idade tu começou a gravar? Eu comecei a gravar... Foi o primeiro disco aquele do conjunto que tocava. Os Gottfriedson. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Foi a primeira gravação. Aquela banda foi legal. Vocês foram num evento, Geração 79. 79. Pregou o Billy Graham. Pregou o Luiz Palau. Já estão os dois no céu, cara. Eu lembro... Jairinho também. Já tem uma turma naquela turma. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu fui convidado para tocar a bateria no conjunto e cantar. E eu fui pedir autorização para o pai para ir no evento, tu lembra disso? E o pai deixou, porque o pastor Donald Stoll ia ser responsável por mim. E eu fui, e realmente foi um congresso marcante. Pregou o Billy Graham. Parque Anhembi, pregou o Billy Graham. Pregou o Luiz Palau no auditório principal. E estava aquela cantora... A Eve estava junto, acompanhando. A Eve. E ali estava o grupo que tu falou do Jairinho. Que era o Grupo Elo. E depois o Jairo partiu para o Senhor. E vamos colocar assim, né? A revelação foi vocês e o Grupo Elo. Mas antes de ir para lá, vocês tocaram em Tramandaí, aqui na praia, na Emancipação. Na rua. Frente ao restaurante principal daquela época. E tu cantava uma música... que o João Batista compôs. Ele veio... Como é que é? Ele veio a essa terra na forma de uma criança. Tomou a forma de homem e veio salvar o mundo. O mundo que havia esquecido que existe um Deus. Do reino dos céus ele veio trazer-nos a paz. Ela começa assim, depois... vai para um tom maior, né? Ele é o pão da vida. Aí me lembro dessa canção, quando vocês cantaram ela ali em Tramandaí, tinha uma banda muito famosa, que era os Araganos. Tava num restaurante ali. A banda parou foi toda pra porta, Paulo. Exatamente. Nós estávamos exatamente na porta do restaurante. Os Araganos pararam e foram todos pra porta. Isso, aí foi uma... Eles vieram todos ali assistir. Assistiram o evento de vocês, eu me lembro disso aí. E tu tocava bateria. Tocava bateria e cantava essa música. E aí eu me lembro que eu tava na porta ali perto do restaurante e um cara do Aragano gritou, tá, mas quem é que tá cantando? Aí um gritou, é o baterista. Porque eu ficava escondido atrás da bateria. Escondido. E aquele microfone eles achavam que era uma bateria, não era pra mim cantar, Paulo, tocasse bateria também. Toquei bateria e cantava ainda. Tocou. E depois tu começou... Aí, quando começou o ministério já também, nós começamos a trabalhar juntos, né? Nas cruzadas, ali em 88, 89. Isso. Né? E aí tu
te encarregou dessa parte do louvor. E aí tu também entrou para essa área do louvor de fé, dos cânticos de fé. E tu gravou também um material de cântico de fé. A primeira fita cassete com 29 cânticos. 29 cânticos. É. Viva a fé. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Homem da Galileia, tudo. Homem da Galileia. Mas ao mesmo tempo nós começamos também o Congregar na Arabutã. Isso. E tu já começou também ter a banda tocando no Congregar. Exatamente. Paulo, a música em um período, ela foi feita em alguns momentos como algo à parte do que seria o culto no todo. Uhum. Vamos cantar e vamos ficar cantando algo, né, pelos hinos especiais, tudo. E com essa visão de adoração, de louvor, essa mudança que houve no mundo todo, o louvor e a adoração passou a ser culto num todo, junto com palavra, com oferta, com tudo, né, Paulo? Exatamente. E a gente, inclusive eu e tu, conseguimos casar bem isso aí, né? Às vezes até eu terminava de pregar, tu entrava cantando uma canção dentro do que eu tinha pregado, e às vezes tu terminava de cantar, de adorar, e eu mudava a minha mensagem, pregava em cima do que tu tinha cantado. Então essa questão assim, Paulo, do louvor e adoração no contexto do culto e do congregar. O que é o louvar e o adorar a Deus em espírito e em verdade? Boa pergunta. Fomos salvos e libertos por Jesus, né? Então tem que haver gratidão no nosso coração. O Salmo 100 diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com cânticos de alegria, com hinos, com salmos, e também a Bíblia diz lá, cantando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, e depois diz ações de graça. Então, o cântico na vida de um cristão é resultado da gratidão dele pela salvação e da fidelidade de Deus. Salmo 103. No seu dia a dia. Bendiza-me ao meu Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não devemos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. É muito interessante essa questão da ligação com louvor e adoração com a gratidão. Uhum. Porque a gratidão, quando existe na vida de um cristão, ela realmente é uma bênção. E quando não existe, é uma coisa horrível, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa ideia, que nós somos 24 horas adoradores, né? 24 horas estamos ali prostrando a nossa vida na dependência do Senhor, agradecendo, exaltando, enaltecendo quem Ele é, o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer, né? E adoração, o conceito bíblico de adoração, pastor, é muito forte, né? É estar prostrado diante do Senhor, porque Satanás, na presença dele. Satanás disse para Jesus, né? Disse para Jesus, se tu prostrado me adorares... Então ele tinha consciência do que era adoração, claro, né? Porque ele foi jogado para fora e ele trabalhava no céu lá, né? Mas a adoração é um reconhecimento da grandeza de Deus, né? Isso. Adoração é um reconhecimento da grandeza de Deus. E da presença dele. E da presença dele. E da nossa dependência total dele. Aí eu vou te colocar uma coisa. Essa área do louvor, essa área da música, acaba mexendo um pouco com a soberba das pessoas. Sim. Tá certo? E tu disseste que louvor tem a ver com gratidão. Uma pessoa grata, ela é humilde. Uma pessoa humilde, ela exalta a Deus. Ela glorifica a Deus. Ela dá glória a Deus. Perfeito louvor. E o louvor liberta. Tá? A pessoa humilde, ela faz isso. Se a pessoa não entender e começar a levar só para o lado do talento, que a música é uma coisa cativante, nós temos que entender que o que mais junta povo no mundo é o esporte e a música. Tá certo? Tá certo. É o esporte e a música, né? Então, a música junta povo. Quem ministra tem que entender que a música em si ela tem influência, só ela, sobre as pessoas. Só que quem ministra louvor e adoração tem que entender que a função dele é levar as pessoas a Deus e não a ele. E eu gosto de dizer essa frase, né, e repetir. Os palcos da igreja não são palcos artísticos, é o altar. Tá.
Altar. Porque a origem da adoração, né? Começando por Gênesis, tu vai ver que é altar. É construir um altar a Deus, né? De gratidão. E de tempo em tempo se restaurava o altar, como o rei Asa fez. Exatamente. Então, o que é isso? O altar é o lugar onde tu te derrama na presença de Deus, tu reconhece a tua pequenez, mas também reconhece a grandeza e o amor de Deus. E é isso que isso gera a gratidão, né? Então, o nosso louvor é fruto de lábios que confessam lá dentro de nós a fidelidade, o amor, a graça, a salvação, a obra de Deus em nossas vidas. E quando nos reunimos com os nossos irmãos para prestar esse serviço a Deus. Agora, o pessoal entende um pouco, né, que o louvor é a música rápida e a adoração é a música lenta. É interessante isso, né? O louvor é a música rápida e a adoração é a música lenta. Tem a ver com o ritmo, mas tem mais a ver com a letra, Paulo. A questão é o seguinte, né? Tem letra que exalta a Deus e tem letra que adora a Deus. Tem duas tônicas na bíblica falando sobre louvor, né? Que o salmista diz que é exaltar a misericórdia de Deus, né? O Salmo 136 é só sobre isso. E também lá, graças ao Senhor, depois lá em Crônicas também, a alegria. Tá. Alegria. Então, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Tá. Então, nós exaltamos a sua misericórdia e sentimos a alegria que vem da presença do Senhor. Então, louvor é exaltar. Davi dançou ali, louvou a Deus com o retorno da arca a Jerusalém. Exatamente. Tá certo? Então, vamos lá, concluir. Louvor é a expressão do coração e dos lábios para exaltar, glorificar Deus. Glorificar quem Deus é e o que Ele faz. E adoração? Adoração é a nossa prostração. Não é só música lenta. Não. Porque tem muita música lenta hoje, Paulo, que é autoajuda. Autoajuda, E aí, se nós formos olhar... Se nós determinarmos o louvor e a adoração, o ritmo, vai dar problema. Não, eu te perguntei, porque eu fui baterista. Eu, quando eu era jovem, dizia, vamos tocar uma adoração, era música lenta, vamos tocar um louvor, uma música rápida. Tá? E aí eu te pergunto, né, nessa questão da autoajuda, da música de adoração, né? A música contemplativa do senhorio, da presença da pessoa de Deus. A gente que trabalha na área do socorro, do milagre e da ministração da presença de Deus sabe que a adoração coopera para a manifestação de milagres. Com certeza. O louvor também. Com certeza. Com certeza. O louvor levanta as pessoas. Elas ficam, né, renovadas. Agora, a adoração, ela traz a presença de Deus. Traz. Por exemplo, tá cantando uma canção de adoração e tu começa a ministrar... Cantando um aleluia, por exemplo, é um balaço, né? É uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. A presença de Deus, a glória de Deus, o agir de Deus se manifesta quando há adoração. É uma coisa muito forte. Bom, nós somos testemunhas disso desde que iniciamos, né? Aquela, por exemplo, Jesus glorioso. Eu estava sexta-feira, lá fazendo o programa de rádio, e o rapaz botou essa música, Jesus, glorioso. O técnico botou, e ele nunca tinha ouvido. E ele disse assim, nossa, que coisa presença de Deus. Que coisa mais forte, que presença de Deus tem aqui. Né? E aí começou a vir, porque essa é uma das músicas marcantes na nossa estrada de ministério, né? Do agir de Deus, do manifestar de Deus. Toda a glória, né? Da tua presença. Quanto nós vimos do agir de Deus através dessa adoração. Fortíssimo. Bom, nós temos mais para conversar, Paulo. O tempo passa. Não, mas é muito legal. Tem um relógio ali. Não, mas é muito legal. Eu acho assim que essa área, né? Mas Deus dá para algumas pessoas uma graça, inclusive a voz. Né? Por exemplo, eu creio que Deus te deu esse timbre, Deus te deu... Com certeza. Claro, e tu mantém essa afinação, foi uma graça que Deus te deu.
né? Para cantar, para adorar, para louvar. E aí também tu te comprometeu, tu te sujeitou a Deus, tu sujeitou o talento ao Espírito. Há um risco de não sujeitar o talento ao Espírito, Paulo? Há o risco, sim. Porque quando tu trabalha nessa questão de música, ou tocando ou cantando, agrada as pessoas. Né? Agrada as pessoas. E o perigo é que nossa tendência natural é querer sempre estar à frente. Reconhecimento. Reconhecimento, né? É a questão do orgulho, né? Tão difícil, né? Esse foi o ponto que Satanás foi jogado para fora do céu porque ele quis ser igual a Deus. Então, essa área tem muito disso, né? Tem o brilhantismo, tem a concorrência, tem a competição, tem isso, tem aquilo, né? Mas a vida cristã é uma vida de morte, né? Jesus nos deu exemplo, tendo em vós o mesmo sentimento, Filipenses ali, né? Humilhar-se e esvaziar-se a si mesmo. É uma decisão diária nossa. Assumir a forma de servo. Assumir a forma de servo. Ser canal de Deus. Ser canal de Deus. É canal de Deus. Canal de Deus. Eu acho que a gente demonstrou desde o início como ministério que nós cremos, né, em usar o bom do talento, nós cremos na técnica, nós temos desde o início sempre procuramos ter boas guitarras, bom som, sempre bons microfones, sempre, né, Paulo? Com certeza. Um Shurezinho, né, por exemplo, esse aqui agora é um Shure, né? Uma guitarra Gibson, uma Fender, uma Fender, uma bateria Yamaha. Tinha Yamaha, Pil, Tama. Não chegamos a ter uma Ludovic, mas podia ter. A Ludwig e aquela DW americana são as melhores, As né? melhores, né? Eu tenho um amigo meu lá, amigo da cidade de Novo Hamburgo, que ele tem uma Slingerland. Lembra? Aquela que o Donald trouxe dos Estados Unidos. Isso é outra raridade, mas isso é outro assunto, né? Paulo, muito legal. O que tu diria assim para quem está começando, essa gurizada, essa meninada que quer louvar a Deus, que quer cantar? O que tu diria? Deus te deu um dom, te deu uma voz. Aplica o teu coração no Senhor. Viva uma intensa vida de comunhão com Ele. Ele vai te ensinar a ser humilde, quebrantado. E Ele, pegando o teu coração, Ele vai poder te usar no louvor, na adoração. E não fique preocupado. Não fique preocupado. Porque eu quero dar um testemunho aqui, pastor. Tu és prova disso. Eu sempre quis gravar. E com que idade Deus permitiu fazer aquela gravação ao vivo, a primeira? Já está há um bom tempo no ministério, né? E então, Deus tem... Quantos CDs tu tem? O tempo. 10. Agora, hoje não se fala mais de CD. Hoje estamos preparando música para botar no Spotify. Né? Não, mas tudo bem. Mas mas 10 CDs. Tu tem disco bolacha ainda. Eu sou do tempo do long play, do bolacha. Long play. Que legal. Então... Aplique o coração no Senhor e entenda. Deus continua chamando... Né, procurando adoradores que o adorem Ele em espírito e em verdade. Se Ele procura, porque isso é importante para Ele. Beleza? Muito bom ter o Paulo aqui no nosso Conversa de Fé.